Fala galera, beleza? Tudo bom? Por que quando as pessoas gravam vídeo, elas sempre falam primeiro, fala galera? Se é eu que vou gravar, é eu que tenho que falar, né? Então, vamos começar de novo. Fala galera! Não deu certo. Então, vamos lá. Como eu já havia dito, esse seria o vídeo comemorativo de 1000 inscritos, onde eu estaria respondendo todas as perguntas. Então, eu vou estar aqui respondendo as perguntas que me foram feitas no Instagram, no WhatsApp, no YouTube e no Facebook, né? E eu vou estar aqui para responder a tua pergunta com muito prazer, com muita alegria, porque para mim 1000 inscritos é muita coisa, né? Apesar de que não são 1000 pessoas que vão estar assistindo, né? Não é porque você tem 1000 inscritos que são 1000 pessoas que vão estar te assistindo. Mas é muito bom poder ter um número redondo assim, fico muito feliz, então eu quero responder cada pergunta com toda franqueza e com toda sinceridade. Então, vamos lá. Primeira pergunta, de onde você é? Uma pergunta feita pelo Paulo Vitor. Paulo Vitor perguntou isso no Instagram. Meus pais moravam em Nova York, né, e tal, e resolveram passar as férias aqui no Brasil. Aí gostaram tanto do Brasil que resolveram morar aqui, mas eu sou natural dos Estados Unidos. Tô brincando. Eu nasci aqui em Rio Verde, no interior de Goiás. Nasci e cresci, né? Muitas pessoas pensam que eu sou baiano, né, pelo fato da minha mãe ser baiana. Mas eu não sou baiano. Minha mãe é baiana, meu pai é nortista, lá do Rio Grande do Norte, mas eu sou goiano do pé rachado. E a segunda pergunta é feita pelo Valério Marciano. Você é quem edita os seus vídeos? E a resposta é sim. Claro que não é por vontade própria, não é porque eu gosto, mas é por falta de opção. Se eu tivesse alguém que editasse os vídeos para mim, eu ficava muito feliz mesmo. É muito demorado, dá muito trabalho editar vídeo. Então, sabe, eu edito porque não tenho outra opção. Apesar de que o Valério disse que a edição tá boa, né? Mas eu ainda estou aprendendo ainda. Eu comecei a editar vídeo agora, então estou aprendendo muito sobre isso. Mais obrigado pelo elogio. A segunda pergunta foi feita pelo meu grande amigo Cleverson Silva. E a pergunta que ele faz, na verdade, ele fez duas perguntas, né, Cleverson? Eu falei para fazer só uma. Você fez duas. Mas tá bom, vou responder as duas. É tudo relacionado à mesma coisa. Qual era o meu sonho passado e o meu sonho presente? Porque a pergunta dele é: quando criança, qual era o seu maior sonho? E agora, qual é o seu maior sonho hoje? E quando eu era criança, né, eu sonhava muito em ser professor. Eu gostava muito dessa área, sabe? Desse trabalho, desse lado professor de ser. Eu não sabia quanto que um professor ganhava. Talvez se eu soubesse, eu não sonharia com isso. Tô brincando, eu sonharia do mesmo jeito, porque quando a gente sonha, a gente não sonha só por causa do dinheiro, né? A gente sonha porque é uma coisa que mexe com o nosso coração. E mexia muito comigo a área do professor, porque quando as professoras escolhiam um aluno ali para escrever no quadro, as tarefas e tal, eu ficava muito feliz quando eu era escolhido para escrever. Então, eu gostava muito dessa área e eu sonhava muito que quando eu crescesse eu ia ser professor. Mas na medida do tempo as coisas vão mudando, né? Eu continuo gostando muito de estudar, gosto muito de ler, mas hoje em dia ser professor não é uma coisa que eu falo assim, eu quero isso para minha vida. Eu ainda admiro muito a área, mas não é uma coisa que eu quero mais para mim. E o meu maior sonho hoje é poder. Eu escrevo música, né, desde quando eu tinha 8 anos, então o meu maior sonho hoje é poder ver uma música minha gravada. Não precisa ser por mim, não. Pode ser um outro cantor aí gravando as minhas músicas e ver, através daquelas músicas, pessoas serem alcançadas, almas serem resgatadas, sabe? Pessoas dando testemunho de que Deus falou com elas, elas foram resgatadas para o Evangelho através de uma música minha, mesmo sem nem saber que foi eu que escrevi, né? Porque muitas vezes o cantor grava a música, ninguém sabe quem é o compositor, mas a música está fazendo sucesso, a música está tocando corações. E o meu maior sonho hoje é ver as minhas canções, as minhas composições saindo do papel e tocando corações. E a quarta pergunta: como você faz? É a pergunta feita pelo pastor Eduardo Mesquita. Como você faz para se tornar um ótimo pregador, passando por várias dificuldades em várias áreas da sua vida? Como eu faço para ser um ótimo pregador? Eu não sei, porque eu não me acho um ótimo pregador, mas eu agradeço, muito obrigado. Nesse caso, eu acho que tudo é questão de experiência. Não experiência de muitos e muitos anos pregando a palavra, não é esse tipo de experiência, mas experiência no sentido de quanta experiência você já teve com Deus, né? Porque você consegue falar melhor de alguém que você conhece.
né? Então eu já tive muitas experiências com Deus, já passei por muitas dificuldades e Deus me sustentou em cada uma delas. Então, sabe, isso te dá mais credibilidade, te dá mais confiança e convicção daquilo que você está falando. Deus já cuidou de mim em cada momento da minha vida que eu achava que era o fim da minha vida. Então Deus já me protegeu em situações que eu achava que não tinha mais jeito. Deus já me livrou de muitas coisas. Então isso vai te dando mais convicção daquilo que você está falando. Então, se eu sou um bom pregador, realmente eu não me considero um bom pregador. Mas eu acho que na experiência que você vai tendo com Deus no dia a dia, até uma pessoa que aceitou Jesus agora, ela vai tendo as experiências dela com Deus e aquilo vai mudando a maneira com que ela vai falando da palavra de Deus. Então, quanto mais experiência você tem sobre aquilo, com mais convicção você fala sobre aquilo. Então, eu não sei exatamente o que faz eu ser o pregador que eu sou, mas eu acredito muito nisso, na experiência que você vai tendo com Deus no decorrer da sua vida. E a próxima pergunta foi feita pelo Jovarez Gonçalves, né, meu irmão em Cristo, que está sempre aí estendendo a mão para mim quando eu preciso dele. Ele perguntou qual era a minha expectativa quando eu me encontrasse com Jesus. A expectativa é muito grande, né? Todas as lágrimas sendo secado, todo o sofrimento chegar ao fim. Mas não só por isso, porque muitas pessoas têm expectativas quanto a Cristo só por isso, né? Para não sofrer mais. Mas a minha expectativa maior sobre tudo mesmo é poder ver Jesus, sabe? Porque hoje nós pregamos, mas nós nunca o vemos pessoalmente, sabe? Mas você chegar naquele dia, você vê todo o motivo da tua pregação ali na tua frente, né? É maravilhoso. Então a minha maior expectativa é essa, poder ver Jesus, independente se vai acabar o sofrimento, porque vai acabar, mas é pelo prazer mesmo de ver Ele, pelo simples gozo e prazer de ver Ele. E a pergunta número 6 é: qual a maior dificuldade que você enfrenta na sua vida? Que foi uma pergunta feita pela Ariane Pereira. Qual é a maior dificuldade que eu enfrento na minha vida? E é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas acreditam que talvez a minha maior dificuldade seja estar em uma cadeira de rodas. Sim, essa é uma das minhas maiores dificuldades na minha vida. Mas eu acredito que existe uma outra dificuldade que eu tenho que supera essa dificuldade, que é a minha autoestima. Então, eu tenho uma autoestima muito baixa, né? E eu acredito que isso me atrapalha muito, né? Tipo, se alguém por acaso elogiar, falar alguma coisa, eu tenho dificuldade de acreditar. Então, tipo, a minha autoestima é muito baixa. Não no sentido de achar que eu sou menor do que as outras pessoas, mas pelo fato, tipo, eu tenho uma autoestima muito baixa. Então, isso já me atrapalhou em muitas coisas e continua me atrapalhando. Então, eu acredito que essa é a maior dificuldade de todas na minha vida. E eu sei que eu preciso mudar isso e eu estou buscando a Deus para melhorar isso na minha vida, né? E a sétima pergunta pergunta número 7. Sendo um excelente expositor da Bíblia, ó, o Eide Garcia falando bonito, hein? Quantas horas diárias você se dedica ao estudo? Eu acho que se eu tivesse gravado esse vídeo há 2 anos atrás, eu falaria que muitas horas diárias, né? Mas como esse vídeo está sendo gravado em 2020, eu sou obrigado a dizer que hoje em dia eu não estudo tanto quanto eu estudava antes, mas eu sempre fui muito de estudar a Bíblia. Eu sempre estudei, sempre li livros, e hoje eu continuo fazendo, mas não tanto quanto antes. Então eu já cheguei dias de eu passar o dia inteiro lendo a Bíblia, eu escrevendo, eu comprava caderno de matéria para escrever ensino, estudos, pregações e tal. Então eu já me dediquei muito ao estudo e hoje eu continuo me dedicando, mas não tanto quanto eu me dedicava antes. Inclusive eu preciso me dedicar mais, né? Eu fico feliz pelo elogio, né? Ser um ótimo expositor da Bíblia. Nossa, eu me senti até... Glória a Deus por isso. Então, pergunta número 8. Essa foi feita pelo Alexandre, do Rio de Janeiro. Essa pergunta é bem grande, então vamos por partes, né? Ele mostra que ele assiste mesmo os meus vídeos, porque esse aqui ele é meio antigo, esse vídeo, em que eu falo isso. Ele diz: em um de seus vídeos, você mencionou que quando criança acreditava em quase tudo que te contavam. Hoje você vê essa disposição franca das crianças como algo indesejado ou pode ser semelhança a uma característica do reino
referida nos versículos de Lucas 18, 17, Romanos 16, 17 e Mateus 18, 3. Eu falei sobre isso, né, num vídeo lá que fala um pouco mais sobre mim, alguma coisa assim, eu vou colocar o card aqui. Eu falei que quando eu era criança eu acreditava em tudo que me contava. Eu era muito ingênuo mesmo, ingênuo ao extremo, né? A ponto de acreditar que o Batman existia. Mas, tipo, a pergunta dele é se eu vejo essa franqueza, essa sinceridade como algo ruim ou como algo referente, né, aos versículos aqui citados, né, Lucas 18, 17, Romanos 16, 17 e Mateus 18, 3, em que fala que para entrar no reino de Deus é necessário ser como a criança, né? Eu acredito que quando Jesus falou que nós temos que ser como as crianças, eu acredito que é no sentido de pureza, de inocência, sim, porque criança não vê maldade, sabe? Porque você vê duas crianças brigando aqui agora, e é bem mais fácil os pais brigarem e não se falarem por um bom tempo do que as crianças brigarem e ficarem muito tempo sem se falar. Crianças estão brigando aqui agora, daqui a pouco estão brincando de novo como se nada tivesse acontecido. Então, exatamente isso, você viveu agora, né? Como no livro que eu estou lendo, que fala sobre o Evangelho Maltrapilho, né? Uma criança, ela vive aquele momento, sabe? Tipo, ela trata um rico igual trata um pobre. Ela não vê diferença de um rico para um pobre. Então, eu acredito que Jesus quis dizer ser como uma criança nesse sentido. Então, eu não acho que eu ser inocente, naquela época que eu falei que eu era muito inocente, fosse uma coisa ruim, apesar de eu já ter me envolvido em várias enrascadas por causa disso. Mas eu acredito sim que nós temos que ser como criança, e eu vejo isso como uma coisa muito positiva e é muito difícil de encontrar nos dias de hoje, porque a gente vai crescendo, vai envelhecendo e vai perdendo aquela ingenuidade, aquela pureza que uma criança tem, né? Agora vamos para a pergunta número 9, que é: quantas vezes você já leu a Bíblia? Bom, eu já li a Bíblia no total de 3 vezes. Eu já estou na 4ª leitura já. Então, a cada leitura é um entendimento novo, a cada leitura você aprende algo novo. Então, na primeira vez que eu li a Bíblia, por exemplo, eu não entendi nada. Na segunda vez, eu comecei a entender alguma coisa. Então, eu aconselho, você que ainda não leu a Bíblia toda, eu aconselho a ler. Não precisa ser de Gênesis, não. Inclusive, eu tenho uma apostila chamada Buscando Conhecimento, em que eu, baseado no que eu aprendi nessas 3 vezes que eu li a Bíblia, fiz uma tabela de leitura da Bíblia para que você possa traçar um plano de leitura, se você quiser adquirir, então fique à vontade. E a última pergunta, ela foi feita pelo pastor Marcondes, da Igreja Batista Nacional Central. E ele pergunta qual é o meu sentimento quando eu vou no Impacto, né? O Impacto é um evento organizado, é um culto sabanal, né? Um culto feito no sábado para os jovens, né? E qual é o meu sentimento? O meu sentimento é um sentimento que raramente eu sinto, né? Claro que sempre quando eu vou nas igrejas eu me sinto muito bem, eu fico muito feliz, mas na IBNC, quando eu vou lá no Impacto Jovem, eu sinto uma coisa que eu acho que eu já senti poucas vezes quando eu vou nas igrejas, que é um desejo de não ir embora mais, um desejo de ficar lá, de congregar lá, sabe? Eu sou da Assembleia de Deus, aí eu vou lá na Batista e não tenho mais vontade de ir embora, eu quero congregar ali. Então é um sentimento que eu me sinto muito amado, eu me sinto muito querido e muito abraçado. Você já se sente amado assim que você chega lá, porque quando você coloca os pés lá dentro, as pessoas já vêm, conversam, já trocam palavras com você. Então isso é muito interessante e eu acho muito importante isso, porque tem gente que vai na igreja a primeira vez e se ela não se sentir bem, não se sentir querida e amada naquele lugar, talvez ela não volte mais. Mas se ela chega na igreja e as pessoas conversam com você, te tratam com carinho, com amor, aquilo já é um motivo para ela voltar lá depois. Então, eu me sinto muito amado no Impacto e tenho muito desejo de sempre estar voltando lá. Tanto é que depois que eu fui a primeira vez, nunca mais parei de ir, né? Toda oportunidade que eu tenho, eu corro lá para o Impacto. Então, eu aconselho você também a dar uma visitinha lá no Impacto, todo sábado lá na IBNC. Essas foram as respostas das perguntas que me fizeram e eu quero deixar aqui um momento de reflexão para a tua vida. Hoje, 1º de maio, completa 10 anos que eu desci as águas e eu posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. E
Baseado nessas perguntas, baseado em tudo que eu já vivi também nesses 10 anos, eu venho com muita convicção dizer que não importa quão sofrendo você está, não importa quais sejam as suas dificuldades, não importa quais sejam as suas limitações, você vai ter sempre Deus para poder te olhar e falar assim, você é capaz de dar mais um passo. Então, quando Deus me resgatou, eu achava que não tinha mais jeito para mim. Eu achava que o próximo passo seria a sepultura. Não só eu achava, mas como muita gente também achava. Mas olha eu aqui hoje. Eu fico feliz hoje porque antigamente, quando eu ainda não era convertido, pessoas vinham até mim, mas tipo, as pouquíssimas pessoas que chegaram a vir até mim, elas vinham para orar por mim, sabe? E hoje em dia as pessoas elas vêm até mim pedindo oração para mim. Então eu fico muito feliz por Deus ter me colocado onde Ele me colocou. Antes alguém vinha, punha as mãos e orava por mim. Hoje as pessoas confiam na minha oração. Então não importa onde você esteja, não importa como você esteja, não importa as suas dificuldades. Existe um Deus todo-poderoso que quando chama alguém, Ele quebra todas as barreiras e te coloca no lugar onde Ele quer te colocar. Então essas são as minhas palavras finais e eu agradeço a você. Você pode curtir, comentar, compartilhar e se você não é inscrito, se inscreva, compartilha lá com os teus amigos e que Deus possa abençoar tremendamente a tua vida e até mais ver. Fui!